Bem-vindos ao Isto é uma Maratona. Eu sou o Rodrigo. E eu sou a Daniela. Aqui falamos sobre tudo o que significa caminhar lado a lado numa maratona chamada vida. Trazemos conversas inspiradoras com o objetivo de motivar quem nos ouve a viver em equilíbrio e sintonia. Porque viver a dois também é uma maratona. Olha, bem-vindos à nossa maratona. Muito obrigada por estarem aqui connosco. É para nós um privilégio vocês estarem aqui. Nós já vos conhecemos e já vos seguimos há algum tempo. Não há tanto tempo quanto aquilo que é o vosso projeto e por isso gostava de começar assim um bocadinho por aqui. Há quanto tempo é que criaram o vosso projeto? Como é que isto surgiu? Boa. Olha, antes de mais, obrigado pelo convite e parabéns por estarem a fazer um podcast, porque nós começámos o nosso em 2021 e sabemos quais são os desafios de começar uma coisa destas e deixem-me dar os parabéns porque certamente é o início de uma união muito forte entre vocês dois, que foi o que aconteceu connosco, não é? Portanto, sim. Agora passa para Obrigado. Olha, aqui o nosso rico casal começou em julho de 2020. Foi assim, tipo, 1 de julho, não foi? Foi o dia em que nós abrimos a página de Instagram. Mas foi, oficialmente, apesar de ter sido nessa data, foi assim o resultado de um processo de pesquisa, de autoconhecimento, tudo na sequência de termos descoberto que eu estava grávida do nosso primeiro filho, do Tomás. O Tomás nasceu em dezembro de 2019 e mais ou menos ali entre fevereiro e março de 2019 foi quando nós descobrimos. E principalmente o Rafi começou a ter aqui esta preocupação de querer ser o melhor pai, ou seja, tipo, querer de facto melhorar-se enquanto pessoa para poder integrar também isso como pai ao Tomás. E então ele começou a procurar, primeiro começou por um processo de autoconhecimento, não foi? De procurar como é que ele podia ser melhor pessoa e depois começou também a procurar mais coisas sobre finanças. Ele deparou-se com um livro que foi Pai Rico, Pai Pobre, que é um livro, pronto, para quem já leu sabe que é um livro que acaba por transformar muitas mentalidades e transformou muito também a mentalidade do Rafik. Depois deparou-se com o conceito de FIRE, começou a falar comigo sobre isso. No início dizia, não, tipo, não faz sentido nenhum, ninguém fala sobre isso, tipo, ninguém faz isso, porque é que... Sim, não tipo, se falava, é verdade, em 2020 ninguém falava sobre literacia financeira. Nada. E mesmo hoje ainda é um bocado, ou seja, as pessoas falam, mas a maior parte das pessoas ainda acha que é assim um bocado, se ninguém faz isso, não é? Se ninguém atinge a reforma antecipada, porque é que vocês, ou porque é que nós devemos ser diferentes e devemos ser tipo a última Coca-Cola do deserto, cá de conseguir, pronto. E era um bocadinho esse o pensamento que eu tinha no início, que era, se ninguém faz, porque é que eu era um bocado tipo seguidora de rebanho, pronto. Até que fomos percebendo mais sobre o assunto, ele também me foi apresentando as coisas de várias formas, para eu ir vendo e acompanhando, e percebemos que de facto, eu percebi que de facto fazia sentido pelo menos começar o caminho, porque o caminho era só poupar e investir, e isso... Quer dizer, não tem risco nenhum, não é? Pronto. E então começámos a fazer e depois o Rafi também se lembrou, olha, por que não abrir uma página de Instagram para nós começarmos a partilhar o nosso caminho, para ver aqui algum comprometimento também, porque senão, tipo, este é um caminho longo, nós ainda íamos existir a meio, portanto, por não ter aqui este comprometimento com outras pessoas. E a minha regra foi, tudo bem, mas não mostramos a nossa cara, não mostramos quem é que nós somos. Tipo, se correr mal, ninguém sabe. E no início foi assim, não sei quando é que vocês começaram a acompanhar-nos, no início nós não mostrávamos a cara, não mostrávamos nomes, nada, pronto. E depois aos poucos é que, olha, até foi com o podcast, nós depois começámos o podcast e logo a seguir a termos lançado o primeiro episódio, havia algumas pessoas que nos seguiam, que nós sabíamos que eram nossos amigos, apesar de eles não saberem que éramos nós, tipo, eles seguiam, não nos conheciam, não sabiam que éramos nós. Só descobriram no podcast. E depois, nós lançámos o primeiro episódio, começámos a receber mensagens de amigos nossos a dizer, olha, vocês têm uma página de Instagram que lançaram um podcast, tipo, é de certeza a vossa voz, de certeza que são vocês. Espetáculo. Começaram com vós? Sim, na altura também era só voz, não havia vídeos. Sim, era tipo, eu nunca pensei que me reconhecessem pela voz, tipo, sei lá, nunca pensei, pronto. Mas a verdade é que eles descobriram e pronto, aos poucos, a partir do momento em que tu quebras aquela barreira de, ok, os teus amigos, alguns amigos teus já sabem, pronto, já começas um bocado a libertar um bocado aquela ideia de não posso mostrar a cara e não sei o quê, pronto, e aos poucos fomos mostrando
E olha, hoje cá estamos. E na verdade muitas das vezes as pessoas pedem isso, não é? Que é associar uma cara sim. a quem está por trás. Também para perceberem que nós somos iguais a eles, não é um bot e que qualquer, exatamente, alguém na Índia. Somos todos de carne e osso e na verdade acabamos no final do dia por sofrer todos dos mesmos males, não é? Dos mesmos desafios. Exatamente. Mas é engraçado esta partilha toda, porque houve vários momentos de desbloqueio, não é? Porque nós começámos esta partilha no Rico Casal de uma forma relativamente egoísta, que era para que nós pudéssemos ter o compromisso com a nossa liberdade financeira. E é interessante que à medida que tu vais partilhando e as pessoas vão chegando, as pessoas vão pedindo mais. Então as pessoas começaram a pedir ajuda, perguntaram se nós tínhamos consultorias, tínhamos formas de ajudar de uma forma mais próxima, e foi aí que veio toda uma versão nova do Rico Casal, de começar a ajudar, começar a ter consultorias, começar a ter cursos e hoje ter mentorias e estarmos agora neste momento em que temos uma empresa, em que assumimos efetivamente a formação e a missão de literacia financeira em Portugal como algo nosso, mas nasceu de uma forma extremamente egoísta e todo o caminho foi puxando para aquilo que é hoje e ninguém sabe por onde é que vai o futuro também. Não é? Ou seja, vocês não tinham propriamente planeado isso dessa forma? Não, de todo. Foi uma coisa que foi crescendo. E com a medida que foi crescendo, vocês perceberam que se calhar isto podia se tornar uma coisa um bocadinho mais séria, digamos assim. Sim, foi muito acompanhada pelo facto de o Rafi gostar muito de ensinar. E ele, à medida que foi fazendo estas... Ele, neste contamos aqui nesta jornada de ele se conhecer ele próprio e de também saber, aprender mais sobre como gerir as nossas finanças pessoais, ele fez uma certificação em coaching. E na certificação tinhas que fazer quê? 3? Tinha que fazer 5 processos de coaching para poder fechar a certificação. Sim. E eu decidi fazer coaching financeiro. Já tínhamos o Instagram, então abri um formulário e, malta, olha, vou oferecer gratuitamente um conjunto de 5 sessões, coaching financeiro, e eu lembro-me de escreveram 63 pessoas. E eu tipo... Uau. Sim, nós não sei quantos seguidores é que nós tínhamos, mas era tipo 200. Sim, e foi tipo, uau. Mas estavam muito... As pessoas estavam próximas, exato, sim. Nós tipo, isto aqui é qualquer coisa. E depois nós lemos o formulário todo e selecionámos um conjunto de pessoas e decorreu o processo. E aí eu apaixonei-me pelo processo de conseguir efetivamente ensinar e perceber que o conhecimento que nós tínhamos tinha potencial de transformar a vida das pessoas. Tanto que houve pessoas que não tinham, por exemplo, renda extra e começaram a fazer renda extra e em 2 meses começaram a fazer 500 euros por mês, por exemplo, a vender bolos, margarida. E tivemos tipo, vários processos desses que desbloquearam também a nossa crença de que não éramos capazes eventualmente de ensinar e percebemos que ok, nós conseguimos efetivamente e aí foi um ponto sem retorno, não é? Eu acho que essa parte da crença que tu falas é mesmo engraçada e não sei neste caso como é que vocês se complementam, mas eu sou uma idealista, não vou dizer assim, mas eu vou idealizando muitas coisas e acho que as coisas agora podíamos fazer assim, agora podíamos fazer assim. E o Rodrigo tem um perfil muito mais a medo, porque tem muito aquela ideia de e se não resulta, mas muitas das vezes, e agora ele às vezes também já diz que é e se resulta. Boa. Sim. E portanto eu acho que é importante não só acabamos por nos complementar muito, porque ele também às vezes me diz calma, mas por outro lado também lhe digo bora, vamos lá, isto vai dar certo. E acabamos por se calhar ter um bocadinho esse comprometimento também, agora um bocadinho mais na minha rede social, com o exercício, que é sabemos que com o exercício e com o estilo de vida saudável, sabemos que quem nos vê já acaba por querer ou que procura essa conexão entre casal de estilo de vida saudável, exercício. Então muitas das vezes também acabamos por nos inscrever em algumas corridas porque sentimos que alguém nos está a ver e já sabe qual vai ser a próxima maratona. E muitas das vezes perguntam-nos isso, que é qual vai ser a vossa próxima maratona, qual é o vosso próximo desafio. Também tem essa cobrança pelas pessoas que vos acompanham, não é? Sim, é um bocadinho por aí, mesmo as próprias corridas é por nós, mas é porque nós queremos fazer mais outra e eventualmente sabemos que há sempre alguém que está à espera de saber como é que vai ser o treino que eles vão fazer ou o percurso que eles vão fazer para aquela corrida mais importante ou mais decisiva, vá. Portanto, há sempre esse compromisso também por trás, na verdade. É como vocês dizem, vocês começaram com uma coisa ou uma intenção extremamente egoísta, não é? O compromisso de, para nós não falharmos, vamos arranjar aqui esta ferramenta. Nós não foi bem dessa forma, até porque eu é que me junto, mas
na verdade, neste momento, é por mim, é por ela, mas depois há sempre, olha, então temos que pôr trabalho em cima da mesa, digamos assim, então vamos trabalhar isso. Uma coisa que eu acho super interessante no vosso projeto e não sabia é que vocês basicamente começaram quando a vossa família está a crescer, que muitas das vezes também é uma fase de muita incerteza, não é? De muita mudança. Sim. E pá, acho incrível, sinceramente, acho mesmo incrível que é, ok, nós vamos ter um filho, mas também queremos dedicar-nos a ele e no fundo, e não é toda a gente que consegue ter um negócio, não é toda a gente que tem essa resiliência, porque apesar de tudo, isto parece muito bonito, mas também tem muitos altos e baixos. Se calhar mais baixo do que alto. Exatamente. E por isso acho mesmo, juro, tiro-vos mesmo o chapéu de darem esse passo nesse momento tão que podia ser muito frágil para vocês, não é? Até enquanto casal. Sim. Muito fixe. Diz. Não, eu ia dizer que é mesmo importante dizer isso às pessoas, não é? Que as pessoas veem aquilo que nós mostramos e nós mostramos muita coisa, mas existe sempre aquele momento em que estás no quarto a olhar para o teto e a pensar sobre os desafios todos da família, do negócio, do futuro, do passado, e felizmente nós os dois temos um alinhamento muito grande que conseguimos encontrar sempre ali um centro que nos agarramos e conseguimos seguir, porque um negócio não é nada fácil, não é? Seria mais fácil nós sermos empregados de alguém. Totalmente. Nós somos empregados de nós próprios, então nós não podemos culpar o patrão, entre aspas, porque o patrão somos nós, e não podemos culpar o empregado porque o empregado somos nós. Então estamos sempre dos dois lados, então não tem margem para ter preguiça e não trabalhar, mas também não tem margem para deixar de empreender e ir em busca de subsistir e ter um negócio como deve ser. Felizmente as coisas correm bem, mas existem muitos momentos de dúvida, de incerteza, não só familiar, mas também muito a nível do negócio, não é? Sim, e eu acho que o momento em que, principalmente o primeiro filho, não é? Porque, quer dizer, eu acho que antes de ter o primeiro filho nós já sabemos que vai muita coisa mudar, não é? Claro. E então eu acho que esse momento de facto é um momento em que muita gente começa a repensar um bocadinho a vida delas e quer de facto preparar a vida para conseguir acompanhar esse primeiro filho, conseguir, não só no início quando nasce, mas depois mais tarde. Nós recebemos muitas mensagens de pessoas que são pais, não é? E que muitas vezes se lamentam da questão de terem que ir buscar os filhos à escola às 5, 6 da tarde, que já é mesmo muitas vezes no limite do horário da escola, e de ser de facto uma coisa que as preocupa muito, não é? Porque, ou seja, o dia útil, não é? Durante a semana é muito ir a correr, deixar os filhos à escola antes das 9, ir para o trabalho, sair a correr do trabalho e mesmo assim chegar às 6 da tarde para ir buscar o filho à escola. Depois é o stress de chegar a casa, tomar banho, comer, deitar e tá. E acabou. E o dia é isto, sim. E as pessoas, obviamente, ficam muito a pensar nisto e a pensar como é que podem mudar, não é? E foi um bocadinho também foi nesta sequência que nós também começámos a repensar a nossa vida e começámos a pensar, ok, como é que nós podemos de facto evitar que isto aconteça? Não queremos, não é? Vemos que a maior parte das pessoas é esta a vida que tem, mas será que há alguma forma de nós mudarmos um bocadinho isto, não é? Pronto, e foi assim que nós começámos aqui a encontrar este espaço de facto começar a utilizar o nosso dinheiro, como nós podemos dizer, utilizar o nosso dinheiro para trabalhar para nós, não é? Para nós conseguirmos construir uma vida que, ok, não vai ser no imediato, não é? Que não existem enriquecimentos imediatos, não é? A não ser pelo Euromilhões ou por acasos muito, muito pontuais na nossa vida, mas pronto, para uma pessoa normal, como é que conseguiria de facto, pelo menos aos 45, 50 anos, conseguir ainda aproveitar um bocadinho daquilo que é a juventude dos filhos, não é? Pronto, e foi assim. Sim. A cadeira acabou por descrever um bocadinho a roda dos ratos, não é? Eu ia aquilo comentar que nós dizemos que é a vida do acordo, trabalho, recebo o meu salário, pago as minhas contas, trabalho e ando nisto e nem sequer tenho margem para poder levantar a cabeça e ver se existe outra coisa à minha volta. E muitas vezes há esse espaço de alguém dizer, olha, existe um caminho cá fora, e a pessoa está tão dentro da sua rotina que não tem capacidade de dizer assim, ok, então deixa-me experimentar. Porque existe depois medo, existe receio, parece que não tem capacidade de ver uma vida diferente daquela que conhece. E é desafiante, não é? Eu também acho que é um bocadinho imposto pela sociedade, não é? Ou seja,
aquela ideia que eu às vezes sinto-me um bocado pressionada por isso também, não é? E trabalho por conta própria, que é aquela ideia da estabilidade, se trabalhas por conta de outra, então existe ali uma estabilidade, que hoje em dia isso já não acontece de todo, não é? Mas acho que a sociedade também nos incentiva, está montada dessa forma, e foram muitos anos de muitas gerações a viver assim, que acabam por nos criar também essa pressão de isto é que é um normal, mas porque é que nós não podemos fazer diferente, não é? E aproveitar se calhar um bocadinho mais, porque eles não aproveitaram assim tanto, não é? Não. Sim, e eu acho que é mesmo um luxo nosso, nós podemos de facto tentar olhar para a vida de outra forma. Eles não puderam, né? Sei lá, os nossos pais não tiveram essa oportunidade, já ter um trabalho fixo, não é? Em que lhes pagavam um salário, se calhar já era incrível. E porque não davam para mais. Pronto, ok, não, mas nós temos esse luxo, não é? Temos essa vantagem de poder repensar aqui um bocadinho a coisa. Eu acho que isso é uma oportunidade que nós podemos agarrar e, de facto, trazê-la a nosso favor. Sim. Eu estou a imaginar nós, daqui a algum tempo, olhar para os nossos e pensar assim: vocês querem trabalhar por conta de outrem? Exato. Vocês estão a empreender. Exato. Eles pensam, os nossos pais eram mesmo malucos a largarem trabalhos e não sei o quê, que é um bocado o que os nossos pais pensam de nós. Quer dizer, pá, estes putos, como assim? Têm um trabalho, foram para a faculdade, tiraram uma licenciatura, não sei o quê, agora largam disto, não é? Então eu acho que é tudo um bocado contracíclico e muito, muito momentâneo, não é? Ou seja, existe uma geração que assume muito risco e depois existe uma geração que vai para o conservadorismo máximo e andamos neste loop e cada geração fala mal da outra geração anterior. E é muito engraçado porque os contextos são totalmente diferentes, não é? Sim, um bocadinho a sequência ainda ontem. O meu pai, por exemplo, já me disse isto várias vezes, ainda ontem me perguntou relativamente à minha equipa, não é? Mas tu não tens medo que elas te roubem os clientes? Isso é sempre uma pergunta. Então, calma, vamos tentar. Como é que eu evoluo se eu não tiver pessoas que defendam, ou que eu lhes explique o que é que eu defendo, não é? E que eu consiga também crescer. Preciso de outras pessoas que me vão ajudar a mim também a crescer. E então é muito engraçado, às vezes, não tens medo que roubem? Não tenho. És mesmo doida. Exato, é um bocadinho por aí. Também é curioso, há bocadinho falavas, Rafik, falavam os dois, que isto começou porque houve esta tua vontade de vou ser pai, como é que eu vou conseguir ser melhor e ser um bom pai e tudo mais. Portanto, houve aqui um percurso que na verdade começou por ti e acabou por ser extensível depois à Catarina. Neste percurso, nesta evolução que vocês entretanto passou a ser dos dois, houve aqui, obviamente vocês também já têm um background também financeiro antes de se terem mandado a sério mais para o vosso projeto, mas houve aqui alguma situação mais marcante para vocês em que de facto já durante o vosso projeto sentiram que esta parte também aqui da própria gestão financeira e tudo mais tenha sido decisiva e vos tenha aproximado mais enquanto casal? Bem, olha, na verdade houve um momento muito específico, que foi em 2021 quando eu me despedi. Despedi-me em agosto de 2021 e quando eu me despedi não havia propriamente negócio. O Que Rico Casal não era um negócio. Então o que nos valeu como casal esse momento do despedir foi a confiança que nós tínhamos. Porquê? Porque eu tinha uma crença muito grande de que se eu investisse mais energia e mais tempo no Que Rico Casal, nós podíamos fazer com que o Que Rico Casal fosse efetivamente um negócio e fosse a subsistência para nós. Mas não havia os números que provassem isso. Então eu um ano antes, praticamente, ou 6, 7 meses antes, eu cheguei ao pé da Catarina e disse: olha, eu estou a pensar em despedir-me. Porque estamos a trabalhar na CMVM, temos bons empregos, porque eu quero investir energia no Que Rico Casal e tínhamos alguns negócios imobiliários e começar a empreender. E eu perguntei-lhe: o que é que tu precisas que eu garanta para que tu possas estar confortável com esta minha decisão? E ela fez-me uma lista de coisas, não é? Típicas mulheres. Eu, ok. E fui em busca de cumprir. E é interessante porque eu depois, nesse momento, eu coloquei a minha carta de despedimento no calendário e meti um alarme para o dia 19 de maio de 2021, que era o meu dia de aniversário. Então, quase do género, ok, inconscientemente eu tenho que fazer isto acontecer até esse dia. Okay. E antes desse dia eu já estava pronto para me despedir, já tinha cumprido a checklist, não é? Mas depois veio o medo, veio o desafio interno de e agora? E agora está no momento de tomar a decisão. E nesse momento, na verdade, o que me fez tomar a decisão foi o conforto que ela me deu
para que efetivamente eu tivesse a coragem e ir em frente. Então foi um momento muito desafiante porque colocou em causa a nossa família, entre aspas, né? Porque nós já tínhamos o Tomás era bebé, queríamos ter um segundo filho, estávamos a pensar nisso, mas mesmo assim estávamos numa busca de algo que ia assumir muito risco, não tínhamos clareza se ia dar assim muito bom resultado ou não. Então foi um momento em que nos aproximou, mas também foi um momento em que desafiou muito aquilo que seria a nossa visão de futuro como família. Okay? Porque se nós não tivéssemos uma visão de futuro como família alinhado, certamente naquele momento ela questionaria se fazia sentido eu tomar essa decisão, e eu também não teria o conforto de a tomar sabendo que teria alguém que iria ter um salário para poder sustentar a família. Porque foi isso que aconteceu durante algum tempo, nós vivemos com um salário, que foi o salário da Catarina, então foi sem dúvida um momento muito importante para nós, um momento que marca a história do Que Rico Casal também, porque se não houvesse esse momento, provavelmente não estaríamos aqui hoje, então foi isso. Sim. Certamente houve outros momentos, mas esse momento foi muito marcante. Também houve um momento, acho que ainda não tínhamos criado o Que Rico Casal. Foi logo no início, quando começámos a repensar e a construir este nosso caminho para a liberdade financeira, pouco depois do Rafik ter lido do Pai Rico, Pai Pobre, que uma das coisas que ele percebeu quando leu foi a questão dos ativos e dos passivos, e de perceber que de facto havia coisas que nós achávamos que eram ativos. Há muito aquela frase típica do Pai Rico, Pai Pobre, que é a classe média compra ativos, achar que são compra passivos, achar que são ativos. Pronto, e as pessoas ricas têm ativos que efetivamente são ativos. E então, depois de ler isso, o Rafik olhou para as nossas contas e percebeu: ok, de facto, eu comprei um carro, ele tinha um carro na altura, cada um tinha o seu carro, apesar de nós trabalharmos no mesmo sítio, cada um tinha o seu carro. Okay. E nós íamos a pé para o trabalho, ou seja, nem usávamos assim tantos carros. Mas pronto, ele quando comprou o carro, nós trabalhávamos no outro sítio, portanto, naquela altura, naquele contexto fazia sentido. Só que naquele momento já não fazia sentido, ele estava a pagar o crédito do carro, e tinha sido um carro, de facto, tinha sido um bocado um dos objetivos dele quando era miúdo, era ter um carro descapotável, ele tinha, mas naquele momento em que nós estávamos, não fazia sentido, e então, de facto, ele tomou essa decisão de vender o carro, e para mim também foi um abre-olhos do género: ok, estamos mesmo a pensar seriamente nas nossas finanças como família e a pensar de uma forma otimizada, ou seja, não estamos aqui só ligados ao sentimento e ligados, porque é o que normalmente o problema dos grandes gastos da família normalmente tem a ver muito com a questão emocional, não é? Sem dúvida. E ele ter combatido isso e ter avançado com a venda do carro, que eu sei que foi muito... Foi um grande passo. Foi mesmo. E na cima eu lembro-me que nós trabalhámos na Deloitte, foi lá que nos conhecemos, e tínhamos mudado de trabalho, e no dia em que nós... Lembras disso? Não sei só o que é que eu vou dizer, então. Ele vendeu o carro, vendeu um stand... Foi um stand? De carros usados. Compramos o seu carro. Pronto, uma coisa assim. E eu lembro-me de ir com ele, né? Já estava grávida do Tomás, ir com ele levar o carro, ia no meu para depois o trazer. E eu lembro quando estávamos a voltar, ele estava a dizer: faz hoje 1 ano que foi o meu último dia na Deloitte, e eu estava aqui, lembras-te? Estava a vir na A5, foi pela A5, estava a vir na A5 no descapotável, ia pensar, até abri a capota de género comemorar, e hoje faz 1 ano e eu vendi uma descapotável. Exato. Foi assim tipo uma cena marcante. Sim, mas eu acho que às vezes também é importante nós sabermos deixar ir, não é? E principalmente as coisas, algumas coisas materiais, sim. E lá está, aí um carro, é um dos piores investimentos, não é? Mas sabem, a importância daquele carro era: eu sou uma pessoa muito de objetivos, ok? Então eu aos 16 anos eu sabia quais eram os meus 3 grandes objetivos de vida, ok? E quais é que eram esses? Aos 25 anos ter um descapotável, aos 35 ter uma vivenda com piscina e aos 45 ter um Bentley. Ok? Então, eram objetivos de criança, não é? De jovem, que eram todos materiais, não é? Qual liberdade financeira, qual tempo para as finalidades? Era um carro, casa e um Bentley. Então, a verdade é que aos 25 anos eu conseguia ter o descapotável. E era uma conquista que levou 9 anos aqui a ser cultivada. Então, o momento do desfazer
daquele artefacto que tinha sido conquistado foi uma forma também de provar o meu próprio compromisso com a nova fase da nossa vida, que era, ok, nós agora valorizamos tempo, não valorizamos coisas, valorizamos família, não valorizamos carros. Então, como é que eu provo isso a mim próprio e provo isso também à Catarina e dou-lhe esse conforto de que não são só palavras, efetivamente em atos está definido aquilo que nós queremos para a nossa vida. Então foi esse o momento, foi vender o carro, e ela no início certamente não acreditava que eu ia fazer isso, mas naquele momento efetivamente há ali tipo qualquer coisa que muda, não é? E muita gente que nos está a ouvir e que nos está a ver certamente tem essas pequenas coisas que são artefactos de apego emocional, mas que é um apego emocional que nos prende ao passado e que não nos permite ir para a vida futura. Não é? Exatamente. Então muitas vezes é preciso desfazer para haver quase aquela quebra de crença e de momento que nos leva para o próximo nível da nossa vida. E hoje em dia não me arrependo de todo ter tomado essa decisão. Às vezes quando olho para um descapotável na rua sinto umas saudades, claro. Mas sem dúvida que foi uma decisão que marcou muito a nossa família. Sim, bom. Acho que foi assim o grande primeiro marco. Yeah. Olha, existem alguns estudos, embora não existam em Portugal, mas existem alguns estudos que dizem que 60% dos divórcios muitas das vezes estão associados a problemas financeiros. E, por exemplo, cá em Portugal existem mais divórcios normalmente quando estamos a passar momentos de crise. Porquê que vocês acham, e até das pessoas que acompanham, ou seja, porquê que as finanças são um dos maiores conflitos dos casais? Queres começar? Vai tu. Então, olha, eu acho que o principal problema é porque não é normal falar sobre dinheiro em casal. Primeiro, não é normal falar de dinheiro, ponto. Eu acho que esse é o principal. Ou seja, obviamente, quando não se fala de dinheiro, nunca não se fala de dinheiro em casal, não é? Claro. Pronto. Só que o problema é que o dinheiro é uma coisa que nós queremos, quer não, faz parte da nossa vida, tipo, no dia a dia, não é? Todas as nossas decisões, praticamente todas, envolvem dinheiro, portanto não tem como não aprender a lidar com ele e não saber lidar com ele. E quando de facto normalmente quando se começa a falar sobre dinheiro em casal é quando ele escasseia, não é? É quando de facto já não há dinheiro suficiente para pagar nas piores situações as contas mais básicas, ou quando não há dinheiro para fazer determinadas coisas, sei lá, comprar uma casa nova, fazer um projeto que às vezes é só de por exemplo, fazer uma grande viagem e em casal não há esse dinheiro para fazer essa grande viagem. Normalmente é quando se começa a falar, e obviamente que nessa altura, quando o dinheiro já é quando há a falta e se vê os sonhos a serem defraudados, vai dar discussão, não é? Porque não tem como não dar, não é? Porque depois começa-se a pegar por pequenas coisas. Sim, nós não temos dinheiro porque tu gastas muito dinheiro em roupa, ou nós não temos dinheiro porque tu compraste aquele carro, ou porque tu é que tomaste esta decisão de comprar esta casa, ou porque tu é que não trabalhas o suficiente e devias trabalhar mais. Pronto. E pronto, e o problema é esse. Ou seja, qual é que na nossa opinião é a solução? É de facto tirar este tabu de se falar sobre dinheiro, mas desde cedo, desde criança. Eu lembro-me muitas vezes, e dou isto muitas vezes como exemplo, de que os meus pais não nos diziam quanto é que recebiam, e não diziam porque eu não, nem tanto, mas o meu irmão era muito linguarudo e de certeza queria dizer aos vizinhos. Ninguém pode saber, não é? Sim. Eu lembro do meu pai um dia estava a pensar a trocar de carro, e estava na dúvida entre duas marcas de carros, e uma das marcas ele dizia que não queria porque era muito ostensivo. Sim. Os outros não podem ver, não é? Sim, ou seja, é uma coisa que de facto as pessoas têm dificuldade, tanto têm dificuldade em dizer que não têm, como têm dificuldade em mostrar que têm, não é? E não é que, ou seja, eu também não sou defensora de ser aquela pessoa super ostensiva que mostra aquele relógio, todo XPTO. Não é isso, mas também não tem que haver problema nenhum em de facto falar sobre isso abertamente, dizer-se, olha, ok, eu estou a receber dinheiro e estou bem na vida porque fiz isto e isto, não é? Porque depois nós nem sabemos muitas vezes como ganhar dinheiro porque não se fala disso. E eu acho que também existe, infelizmente ainda na nossa sociedade portuguesa, e espero que as próximas gerações venham quebrar um bocadinho isso, muito aquela mentalidade de inveja porque aquela pessoa tem. Em vez de eu quero lá chegar. Eu acho incrível quando vejo alguém que chegou
a um sítio e que tem imenso sucesso. Eu penso sempre, explica-me lá como é que fizeste, que eu quero lá chegar também, não é? Sim, e por norma existe esta mentalidade ao contrário. Sim. Normalmente a mentalidade é tentar destruir isso, ou seja, ok, aquela pessoa parece ter aquele dinheiro, mas o que é que tentar encontrar o mal, não é? Exato, o que é que ela fez de mal? Exato. Ou, ok, parece que tem, mas se calhar não tem, não é? Ou seja, tentar sempre destruir essa coisa de aquela pessoa não pode estar assim. Em vez de ser o contrário, lá está, como estás a dizer, de tentar construir. Sim. Olha, eu complementaria que eu acredito que os casais escasseiam muito em ter uma visão comum em casal, do que é que querem para a sua família, não é? Para a sua família, para a sua relação. Porque eu tenho a certeza que se nós perguntarmos a um casal de forma separada onde é que se imaginam daqui a 15 anos, vão ter visões contrárias. E mesmo que tenham às vezes na superficialidade da coisa uma visão que parece comum, que é, eu gostava de estar em paz, tranquilo e descansado. Mas em paz, tranquilo, descansado, aonde? Um vai dizer que quer estar na praia, outro vai dizer que quer estar no campo. Logo aí, discussão, não é? Porque vão chegar lá tipo, mas eu quero ir para a praia, mas eu quero ir... Pá, e não há paz para ninguém. Então, quando o casal não tem uma visão alinhada e uma visão comum, é muito difícil construir coisas. Porquê? Porque as conversas nunca são boas, nunca são de construção de uma vida que querem, mas sim quase de fugir de algo que não querem. E as conversas têm que ser boas, porque senão nós não as repetimos. Não é? Ou seja, uma conversa tem que trazer sensações boas, tem que trazer aquele momento em que a pessoa se sente feliz para que volte no próximo mês a ter essa conversa. E como é que isso é possível? Falando de coisas boas, que é os sonhos, onde é que imaginamos estar, como é que nós imaginamos que os nossos filhos sejam, onde é que eles vão estar, ou seja, o que é que vamos estar a fazer. E quando nós desenhamos isto, e nós gostamos muito da lógica do desenhar, literalmente mesmo desenhar, porquê? Porque é aí que nós encontramos as diferenças. Que é, se eu pedir para uma pessoa fazer o desenho da sua vida de liberdade financeira e pedir ao outro para fazer o desenho, vão ser desenhos diferentes. Então, mas quando pegamos e sobrepomos, conseguimos construir uma visão comum em que estão as coisas de cada uma das partes naquela imagem comum. E essa sobreposição é extremamente importante, porque é a partir daí que o casal vai falar sobre algo comum e não sobre algo que quer e que depois o outro não valoriza assim tanto e depois entram as discussões do tu também não queres, não sei o quê, e perde-se a força do casal, porque um casal tem que ser 1 mais 1 igual a 11, não 1 mais 1 igual a 2, não é? Então tem que ser uma soma, uma junção e não uma soma literal de 2, tem que haver efeito multiplicador naquilo que é a construção do casal e da família. Exatamente, tu agora pegaste nesse ponto que era que eu ia pegar a seguir, que é, muitas vezes as pessoas juntam-se, ou mais cedo ou mais tarde, depois de namorarem, o que seja, e muitas vezes, por crenças que têm, por educação que te receberam, por formação que têm, gerem e têm ideias sobre dinheiro e como gerir de formas, se calhar, diferentes, não é? Vamos supor, uma pessoa que seja muito gastadora e está com alguém muito reservado ou muito que poupa bastante, é sempre é difícil fazer este tipo de alinhamentos, não é? Com este tipo de pessoas, como é que estas pessoas vão conseguir alinhar? Boa. Um bocadinho com aquilo que tu há pouco falavas, não é? Ou seja, sentar à mesa, desenhar, pôr em papel o que é que vai ser o nosso futuro, o que é que nós queremos. Só dessa forma é que, ainda para mais, sendo houver uma pessoa muito gastadora e uma muito conservadora, não há outra forma de o fazer, não é? Sim, até porque se ficar só pela lógica da conversa, um vai ser extremamente protetivo e outro vai ser extremamente bom vivant, não é? Okay. E isso vai parecer sempre uma discussão que um contra o outro, porque parecem perfis antagónicos. E é possível trazer as forças de cada um dos perfis, do perfil gastador e do perfil mais conservador, mais poupador, para poder trazer mais valia à família. Porquê? Porque a pessoa que é muito poupadora também é uma pessoa que não vive muito, porque está sempre em stress, sempre em pressão. A pessoa que efetivamente é muito gastadora também depois não consegue ter um bom futuro, porque gastou tudo no presente e não consegue ter essa junção. Quando as duas partes trazem para cima da mesa uma conversa em que traz os dois perfis, o poupador consegue ter um planeamento, porque o poupador o que precisa é de previsibilidade, de saber, ok, se acontecer alguma coisa, a minha segurança está salvaguardada, e haver espaço para que exista dinheiro para que se gaste no dia-a-dia, para que se faça aquelas férias, para que se faça aquela viagem, para que se vá àquele jantar, e consegue-se trazer as mais-valias de cada uma das partes, que é, um traz o viver no presente, o outro traz o plano para o futuro. No fundo conseguem complementar-se. Exatamente. Qual é que é o problema aqui? É que
quando se fica na superficialidade da conversa, discute-se perfis e discute-se, acima de tudo, componente pessoal. Que parece que é um contra o outro e não um comportamento que pode ser alinhado e construir algo em conjunto. Acho que, no fundo, isto vai sempre aqui um bocadinho àquilo que nós acabamos por falar aqui em muitos episódios, que é a comunicação, não é? As pessoas terem muitas vezes dificuldade em comunicar uma com a outra e às vezes é preciso termos conversas mais duras, mais sérias, que fazem parte também da nossa vida e da nossa construção, porque se assim não fosse, também não evoluíamos, não é? Sim. Existiu algum momento já ao longo da vossa relação que vocês tenham sentido que tiveram de ter assim uma conversa mais séria? Olha, nós já tivemos assim muitas conversas sérias. Estava a pensar assim uma conversa de desalinhamento, ou seja, em que tivéssemos de facto muito desalinhados na forma como estávamos a ver as coisas. Eu acho que não é? Não. Porque nós também, lá está, nós também nos educámos muito ao longo destes anos de relação, a conversar muito. Olha, o podcast ajudou-nos muito também a ter esta rotina de conversa, sabes? Tipo, porque no podcast o que nós sentíamos e continuamos a sentir é que nós quase somos obrigados a estar a ouvir outra pessoa, não é? Porque senão não existe conversa. Exatamente. Então nós temos, quer dizer, não há aquela coisa, eu tenho muito isto, infelizmente, de às vezes estar numa conversa e passado, sei lá, algum tempo já viajei para o outro lado, já estou a pensar noutra coisa, mas no podcast não dá, não é? Tenho que estar com a atenção ali. Pronto. E então temos muito esta rotina de alinhamento e de conversa e de ir sempre que alguém, quando nós está um bocadinho a desviar-se daquilo que é o objetivo, o nosso objetivo que está definido entre nós, as coisas depois voltam ali a encontrar-se facilmente. Portanto, eu acho que desalinhamento, nós já tivemos muitas conversas sérias sobre decisões a tomar na nossa vida. Estamos agora num processo ainda de tentar perceber se faz sentido continuar a viver em Lisboa ou mudar, e isso implica muita parte emocional também. Portanto, sim, conversamos muito sobre isso. Nós estamos muito alinhados. Eu acho que mesmo na questão de haver dois perfis muito diferentes, eu acho que às vezes também há muita tendência de dizer não, eu sou uma pessoa que gasta muito dinheiro, que tipicamente não gosta de poupar, o meu perfil é gastador, eu sou assim. Ou então eu, como parceira dessa pessoa, imaginando que o Rafik era gastador, mas eu era poupadora, e pensar, não dá para nos entendermos porque o Rafik é gastador e ele gosta, é um bom vivant e gosta de fazer estas coisas e não há volta a dar. Eu acho que nós temos que nos também tentar um bocadinho libertar destes preconceitos sobre nós próprios, que é, nós lá por sermos assim não significa que desejamos ser assim a vida toda, não? Também conseguimos mudar e conseguimos adaptar-nos, e muitas vezes o perfil, precisamente o perfil gastador, é gastador porque não tem um objetivo final, não é? Exatamente. Então gasta só porque não tem um compromisso. Exato. No nosso caso, eu acho que também passámos numa fase inicial muito por isso, ou seja, quando o Rodrigo me conheceu, eu já tinha as coisas muito organizadas e muito esquematizadas na minha cabeça. E ele, nem tanto, lá está, era um bom viver. Vim estabilizar um bocadinho a organização toda. Vieste trazer um bocadinho mais vida. Mas na verdade, muitas das vezes é isso. Mas sinto também muito que ele evoluiu muito, e aliás, toda a gente, e tu próprio sentes isso também, que, ou seja, a perspectiva dele e daquilo que ele fazia anteriormente é totalmente diferente. Ou seja, Rodrigo, e acho que isso também é muito comum nos homens, se fosse preciso, quando ia sair à noite, não quero saber, e gastava tipo 100 euros numa noite, pagar copos aos amigos, no dia a seguir é que iam à conta ver, tipo, aí eu gastei isto tudo. Pronto, hoje em dia ele pondera muito bem e faz muito bem as continhas dele. Continua a fazer as coisas, agora já é como mas de forma muito mais ponderada, sim, de forma muito mais ponderada. Isso obviamente acaba por também me deixar a mim um bocado mais tranquila, porque tendo um perfil mais calma, precisamos de planear e também preciso de sentir esse conforto. Mas também muitas das vezes quando, por exemplo, eu adoro viajar, e às vezes o ano passado a situação de Cabo Verde, eu faço anos agora nesta altura do ano, e eu fiz um estágio há muitos anos em Cabo Verde, na Ilha de São Vicente, e eu criei lá uma família, criei mesmo uma família lá e gostava muito de o levar lá. E o ano passado, este ano foi à data, tinha sido um ano muito difícil para mim. E eu queria fazer alguma coisa diferente, não sabia bem o quê, então criei na altura um programa online para mulheres, que
cujo valor uma parte reverteu para falar sobre a saúde menstrual lá. Então levei copos menstruais para lá, e antes de pensar nisto e de perceber se eu ia conseguir avançar com isto, o Rodrigo disse, mas vamos comprar as viagens. E nós comprámos as viagens para aí tipo com 15 dias de antecedência. E aquilo para mim, se não fosse ele, que é um bocado mais aventureiro, eu se calhar tinha pensado, não, se calhar não vou este ano. Chegou a estar em cima da mesa enviar-se os copos para lá. Exatamente, sim. E não ir lá. E não ir lá. Chegou a estar em cima da mesa. E no fundo foi incrível lá ir. Acho que foi das melhores coisas que nós fizemos o ano passado. Até porque depois nós ficámos em casa dessa nossa família, que foi dos meus melhores aniversários. Consegui mesmo tornar o meu aniversário uma coisa muito especial. E por isso às vezes, lá está, esse complemento é bom. E eu acho que é isso, que é quando o casal quer, as coisas acontecem, né? Qual é que é o problema? É quando o casal já está muito desgastado e depois lá à frente é que começam a tentar alinhar. E vocês estavam a fazer essa pergunta se nós já tivemos um desalinhamento muito grande. Nós nunca permitimos que isso acontecesse. Pois. Porque nós conversamos tanto que nós identificamos o desalinhamento muito no início e voltamos a alinhar. E isso é extremamente importante. E as conversas duras são importantes serem tidas. Porquê? Porque é nessas conversas que o relacionamento vai para o próximo nível. Quando existe aquele momento em que efetivamente é difícil, nós estamos a tocar ali algumas feridas, estamos a resolver ali algumas coisas, esses momentos são os momentos em que depois de resolvido o relacionamento vai para um nível de força diferente, e a partir daí, ok, mas para o próximo. Então esses momentos vão acontecendo várias vezes ao longo do relacionamento, e do nosso tem acontecido, mas muito com esta perspectiva do vamos resolver, nunca na perspectiva do tu ou eu. Nunca na perspectiva da culpa. É sempre de este desafio, se venha de um ou do outro, é nosso. Então, sendo nosso, como é que nós o vamos resolver? Porque temos muita clareza dos nossos valores, daquilo que é importante para nós. Mas eu acho que isto é mesmo, vai ser aqui um bocado o segredo do futuro, porque numa sociedade onde vivemos muito de forma individual, não é? E onde, descartável, não é? E muito descartável, e onde se calhar... Exato, e no imediato, e onde se calhar muitas pessoas acabaram por ver, sei lá, famílias desmoronarem-se, divórcios à volta, ou viver uma infância com pais separados, provavelmente isso também pode torná-las até financeiramente mais individualistas, não é? Ou seja, terem mais dificuldade em ver essa ideia da perspectiva de casal, por terem crenças de se calhar não sei se isto vai dar certo, então se calhar eu preciso ter aqui mais alguma cautela, e pronto, e depois isto pode trazer no futuro também algumas complicações entre casais. Sim, até que eu acho... nunca se está inteiro, não é? Se eu achar sempre que isto é ali uma porta de saída, eu nunca estou inteiro, porque estou sempre a olhar para aquela porta de saída. Então, quando o problema se torna mais desafiante, é mais fácil eu fugir pela porta de saída do que ficar dentro do quarto e resolver a situação. Então, é isso que nós procuramos fazer, é que não haja uma porta de saída, entre aspas, dentro do nosso relacionamento, porque é um relacionamento saudável. Não falo de relacionamentos tóxicos e coisas que são efetivamente mais graves, mas dentro de um relacionamento normal, é normal que exista discussões, é normal que existam pontos de discórdia, mas essas discórdias têm que sempre ser resolvidas dentro do seio do casal e dentro daquilo que é a visão comum. Quando a visão já não é comum, ok, cada um vai para o seu lado e cada um segue, porque o objetivo da vida também é esse, é ser feliz, não é? Portanto, não vale a pena ficar num sítio onde não se está feliz. Exatamente. Imagina que vocês têm, por exemplo, um caso de um casal em que vocês consigam entender que é o que assume mais a liderança no controle das contas e que acaba por ser ali o mais responsável, e o outro acaba por saber que encosta-se um bocadinho mais a essa responsabilização e acaba por se desresponsabilizar. Mas na verdade acaba por seria importante que ambos tivessem a responsabilidade, até para perceber estarem melhor dentro dessa organização em casal. Que conselhos é que vocês dão a casais em que isso aconteça? Sim, olha, é o mais normal, é de facto haver uma pessoa do casal que é responsável pelas finanças e o outro diz que não percebe, não quer saber, não sabe nada sobre o assunto. É sempre assim que acontece, ou quase sempre. E o que na nossa opinião, o que essa posição acaba por ser uma posição muito perigosa. Porquê? Porque apesar de pode haver de facto uma pessoa que tem mais gosto por aquilo, até tem mais conhecimento e de facto tem mais esta vontade de querer gerir a parte das finanças do casal, mas o facto depois de ter um membro do casal que não sabe nada sobre o assunto e se descarta completamente da responsabilidade, o que depois acontece é
se houver algum problema, esta pessoa que se desresponsabilizou de repente vai cobrar, não é? Vai dizer, mas foste tu que geriste, foste tu que tomaste esta decisão, eras tu que estavas responsável por isto e não está a correr bem. Quando, na verdade, a responsabilidade devia ser uma responsabilidade partilhada, não é? E o que nós aconselhamos é, ok, está tudo bem em se calhar ser uma pessoa a gerir e porque gosta, porque também faz sentido, sei lá, pensando nas divisões de tarefas mais básicas, entre cozinhar, lavar a louça, etc., também é normal haver uma pessoa que de facto está mais responsável por uma determinada coisa, porque gosta mais, tem mais jeito, etc. Mas no caso do dinheiro, tem que haver algum tipo de reporte. O que nós dizemos é que tem que haver tipo uma reunião de acionistas, em que a outra pessoa tem que dizer, olha, este mês aconteceu isto, estamos assim, fiz isto, se fizerem investimentos, investi desta forma, os investimentos estão a correr desta forma. Ou seja, haver aqui algum tipo de reporte, e uma das coisas que nós temos é, por exemplo, o nosso controle de custos é um fecheiro partilhado para ambos poderem ter acesso a qualquer altura. E não haver aquela coisa de eu não estava a acompanhar, eu não sabia. Não, tu sabias, tu acompanhaste, eu disse. Se não ouviste, já é um problema teu, porque eu disse-te. E tu tens acesso, portanto, nunca há esta responsabilização total. Eu acho que isto é uma coisa que é mesmo, lá está, é muito cultural, que é o dinheiro é das coisas mais importantes da nossa vida e nós ignoramos muito isso, não é? Ou seja, é uma coisa que nós deixamos muito para trás e quase não damos importância quando é uma coisa que de facto assume muita importância, e isto é mais um reflexo disso, que é do dinheiro tratas tu, quase como se não me interessa, não é uma coisa, e interessa, sim, não é? Sim. Não tem como não interessar. Sim, eu vou dar aqui um exemplo em relação a esta parte que a Catarina trouxe, que é, as pessoas fogem muito da parte financeira do dinheiro, não é? Mas depois, por exemplo, em circunstâncias como o casamento, são os primeiros a fazer um grande orçamento porque querem saber para onde é que vai os gastos, não é? E a verdade é, aquele orçamento que foi feito para o casamento é o orçamento que tu tens que fazer para a tua vida. Então tu dizes, eu não gosto disto, eu não sei fazer isto, não sei, mas depois faz. Porquê? Porque o propósito daquele orçamento é um propósito que a pessoa quer. Okay? E normalmente as pessoas não veem propósito em fazer um orçamento para a sua vida, mas quando trazemos a visão de que, ok, se tu queres construir um sonho, queres construir uma viagem, tens que ter essa parte do orçamento. Claro. Então tu já sabes fazer, tu consegues dedicar tempo e aprender. Dentro do casal, naturalmente que nós olhamos muito para isto pode ser, às vezes até parecer polémico e mal compreendido, que é, nós olhamos para a nossa vida como se fosse uma empresa. Não é? Existem vários departamentos da empresa em que cada um dos departamentos existe uma pessoa responsável. Não é? Não obstante haver esta responsabilidade, existe sempre um board, existe um conselho de administração na qual nós somos sócios e nessa sociedade os departamentos têm que reportar aos sócios. Então os sócios têm que saber tudo, não é, sobre aquilo que se passa. Não obstante, existe uma pessoa que esteja a executar no dia a dia. Então o mais importante é saber, ok, como é que eu gero sinergia aqui, porque eu não vou colocar uma pessoa que não tem gosto, não quer saber numa área, quando aquela área é importante, porque essa pessoa não vai performar bem e, consequentemente, não vai fazer bem as coisas. Então é importante ter essa clareza da separação, mas sem deixar de lado a parte do reporte, porque toda a gente tem que saber o que é que se passa dentro do seio familiar. Claro. Agora, mais prático. Nível de organização em casa, de contas e dinheiro. O que é melhor? Uma conta, cada um tem a sua conta, contas conjuntas. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Olha, nós já passámos por várias modalidades. Já tivemos, começámos por ter cada um a sua conta, não é? Ou seja, ainda, mesmo no início, antes morámos juntos, sim. Okay. Tínhamos cada um a sua conta e quando tínhamos, sei lá, íamos a jantar fora, cinema, etc., dividíamos, tipo, no Splitwise, usávamos o Splitwise, pronto. Depois, quando fomos viver juntos, começámos a ter uma conta conjunta para os gastos conjuntos da casa, transferimos para lá um determinado valor, e aqui há uma pequena nuance, que é, no nosso caso, por exemplo, nós recebíamos mais ou menos o mesmo salário e, portanto, o valor que nós transferíamos para a conta conjunta era igual, ou seja, era a mesma percentagem, era o mesmo valor. No caso em que os membros do casal têm salários muito dispares, o que nós defendemos é que deve ser uma percentagem equitativa, ou seja, uma pessoa ganha 1.000, outra ganha 2.000, deve ser o rateio, a percentagem de cada um dos salários. Porquê?
porque se fosse os dois a contribuir a mesma coisa, mas imaginar que a contribuição era 500 euros para cada um ficava com 500 euros para viver, o outro ficava com 1500, não é? Um ficava muito folgado e conseguia fazer montes de coisas, mas depois não tinha o companheiro para o acompanhar, não é? Certo. E portanto achamos que esta perspectiva de olhar para o casal como uma equipa e estão os dois juntos e portanto contribuem da mesma forma como podem, faz-nos sentido. E agora nós depois já tivemos uma conta, tivemos a conta conjunta e duas contas e as nossas contas pessoais, e agora temos uma conta única, pronto, porque também em termos de custos acaba por ser muito mais fácil, não é? Não temos que pagar custos de comissão de várias contas, não é? E porque nós olhamos muito para a coisa, principalmente depois dos nossos filhos nascerem, a nossa perspectiva foi o que é, na verdade, tudo o que nós gerarmos vai para eles, portanto acaba por ser um bocado indiferente se é meu, se é dele, não, é de nosso, é nosso, é da nossa família, e portanto está tudo na mesma conta e é assim que funciona, para nós é o que faz sentido. Agora, existe de facto muitas crenças relativamente ao dinheiro, existem muitas histórias familiares que acabam por impactar muito a forma como nós lidamos com o dinheiro, e essas histórias familiares muitas vezes têm que ser protegidas por alguns mecanismos, e esses mecanismos pode ser também, de facto, haver aqui algum tipo de salvaguarda a nível das contas bancárias. Nós não sentimos isso, mas há pessoas que preferem funcionar assim, e desde que seja conversado e acordado em casal e seja explicado, confortável para ambos também. Exato, ou seja, tem que ser confortável de facto e explicado, olha, eu tive esta história na minha família, eu não acredito, ou seja, eu acredito muito no nosso projeto familiar, acho que não vai acontecer, mas de qualquer das formas eu sinto-me mais seguro assim, pronto, e está tudo bem. Sim. E desde que seja conversado e acordado, está tudo certo. Nós pensamos muito numa lógica que é muito simplificada, não é? Que é, imaginemos que nós juntamos um casal e compramos casa e estamos juntos, separamos o dinheiro, mas depois imaginemos que nós fazemos isso para todas as fases da nossa vida. Então tínhamos que ir a camas separadas, dormíamos em camas separadas, tínhamos uma parte da casa em que o outro não podia andar perante a autorização do... Então se nós nos juntamos é porque queremos que efetivamente seja uma vida conjunta, não é? E a parte financeira, como a Catarina dizia no início, é um fator muito relevante na construção da família. Então tem que ser considerado em conjunto. Isto é a nossa visão, obviamente, e para nós é assim que funciona, que é ok, é tudo junto. Nós conhecemos bem nos desafios que já aconteceram na nossa vida, portanto isso é importante também trazer, e se acontecer alguma coisa, que não vai acontecer, mas se acontecer, nós sabemos sempre que também somos boas pessoas e pessoas razoáveis que adoramos os nossos filhos, e portanto nunca vamos colocar um ao outro numa circunstância em que nós tenhamos vergonha que os nossos filhos olhem para nós, e portanto isso para nós é muito claro. E mais uma vez, não é uma conversa que tenha surgido aqui, é uma conversa que nós já tivemos, ok? Então nós já conversámos sobre isto e já conversámos. Imagina que acontece. Claro. Como é que tu gostarias que os teus filhos olhassem para mim, para ti? Ok, então a partir dessa conversa foi nós encontrarmos a nossa decisão e o nosso equilíbrio de conforto, de que se alguma coisa acontecer, o outro vai estar para o outro, porque inevitavelmente a partir do momento em que temos filhos, e nós somos pessoas que valorizamos muito a família e muito os nossos filhos, então nunca haveríamos de colocá-los em circunstância deles irem para a escola e se sentirem, olha, o pai está pobre porque a mãe ficou com tudo, ou a mãe está pobre porque o pai ficou com tudo. Então isso para nós é muito claro, e daí a nossa decisão e a sustentação da nossa decisão também. E é super importante também. Sim, exatamente. Mas é como vocês dizem, ou seja, tem muito a ver com o background também, as crenças ou não crenças que também temos, e depois as pessoas logo se organizam, mas acima de tudo tem que ser uma coisa conversada, claro. E tem que ser uma coisa... Nós, quando nos juntámos também, acabámos por chegar à conclusão que fazia todo o sentido ter uma conta conjunta, maioritariamente para despesas, neste caso, em que cada um mete a percentagem que tem a pôr, mas depois cada um acaba por ser também ter a sua conta e o seu dinheiro para coisas mais... não vou dizer supérfluas, mas individuais, digamos assim. Mas pronto, nós também estamos aqui numa reformulação, portanto pode ser que isto também venha a mudar. Sim. Por exemplo, nós ultimamente temos pensado na possibilidade de nós termos uma conta individual em que pagamos uma mesada da conta conjunta. Exato. A cada um de nós, não é? E isso é uma hipótese. Para, nem às vezes por um efeito de organização, ou por efeito simplesmente dizer assim, eu tenho este dinheiro que eu vou gastar no que me apetecer. Exato. E nós ainda não sentimos essa necessidade, mas já pensámos, se surgir essa necessidade, como é que nós fazemos isso? E aí é um caso que é ok, os salários entram numa conta e pagamos uma mesada a cada um de nós, e depois há de haver um que
poupa mais, há outro que gasta estoura tudo mais, e exato. está tudo certo. Porque Claro. aquele dinheiro já Claro. está destinado para poder ser totalmente gasto, não é? Sim. Então é uma hipótese também que trazemos aqui para cima da mesa. Sim, Bom. sim. Não falta são versões destas organizações. Exatamente. Sim, é isso. E acho que não tem que ser sempre a mesma Claro, o que está utilização bem para toda a vida. vocês pode não estar bom para nós, o que está Isso, bom para nós não está bom para exatamente. vocês, e o que está bom agora pode não estar bom É daqui a isso. Sim. para o mês que vem. Exatamente. O que é que vocês, com a vossa experiência, aquilo que têm vindo a aprender ao longo do tempo, têm a dizer a um casal que tem discussões por causa de dinheiro? Ok. Olha, a primeira coisa era sentarem-se e, de forma separada, escreverem o que é que para eles significa dinheiro. Ok? Em palavras, Ok. ou seja, o que é que para mim significa dinheiro? Segurança, liberdade, crescimento, evolução, luxo, férias. O que é que isso significa? Do ponto de vista, e fazer isto de forma separada. E refletir sobre porque é que me surgiram estas palavras quando eu pensei em dinheiro. Ok? E escrever, tipo, ok, eu quando pensei em segurança porque a minha mãe foi abandonada pelo meu pai e, portanto, para mim, ter dinheiro significa segurança porque eu não quero passar por aquilo que a minha mãe passou. Ok? Então, fazer essa reflexão de forma individual. E depois, reunirem-se, e como discutem muitas vezes, é melhor beber um copo de vinho, não é? Para poderem estar mais calmos. tranquilos. E partilhar um com o outro quais foram as reflexões, quais foram as 5 palavras que surgiram quando pensaram em dinheiro. E partilharem porquê que surgiu essa questão. Porque aí entra em ação aquilo que é um princípio muito relevante do ser humano, que é a empatia. Que é quando o outro expressa e é vulnerável comigo, seja companheiro, seja companheira, seja amigo, seja amiga, nós entramos num espaço de empatia e começamos a entender. E quando entendemos, deixamos de lado o lado da discussão e começamos a tentar fazer aquilo que o ser humano também faz muito bem, que é cuidar do outro. Okay? Então, quando eu entro nesse espaço de conversa e uma conversa transparente, eu começo a perceber o fundo das questões da discussão. Que é, então já percebi porque é que tu ficas chateada ou chateado quando eu faço isto. É porque para ti segurança é importante, então quando eu faço isto, tu revives aquele momento e consequentemente ficas chateada. Ok, eu compreendo. Então eu já não volto a repetir isto. Ok? Então esse espaço da resolução da discussão não se resolve de uma forma direta. Resolve desta forma em que cada um vai resolver, entre aspas, o seu problema, vai trazer essa reflexão para dentro do casal e depois, a partir dessa discussão e dessa geração de empatia e compreensão, vão desenhar aquilo que são os valores do casal. Okay? Então, agora dentro do casal, o que é importante? Destas palavras todas, quando pensamos em nós dois juntos, quando pensamos em nós dois com os nossos filhos, quais são as palavras que são mais importantes? O que é que nós gostaríamos de deixar aos nossos filhos quando eles pensarem em dinheiro? Okay? Então, segurança é importante. Okay? Então vamos deixar segurança. Vamos deixar segurança. E como é que nós resolvemos esta questão da segurança? Vamos ter um bom fundo de emergência. Porquê? Porque eu sei que depois, quando eu resolver utilizar o dinheiro para arriscar, tu estás confortável porque existe um bom fundo de emergência. Então, quando eu faço este exercício, toda a conversa posterior vai servir para unir e para encontrar um plano conjunto, em vez de ser uma discussão, que normalmente é uma discussão sempre superficial. As discussões, na maior parte das vezes, são discussões sobre a ponta do iceberg e não sobre a base do iceberg. E quando fazemos este exercício, vamos à base, e se corrigirmos a base, tudo o resto corrige por consequência, de forma automática. O que acontece? Se não se corrigir a base, inevitavelmente aquele casal tem prazo de validade. Okay? Porque os valores não estão alinhados e, consequentemente, vai ser muito difícil que aquelas discussões acabem. Temos que ir para casa fazer exercícios. Só para alinhar aqui algumas coisas, está tudo bem. Mas fez sentido? Sim, sem dúvida. É mesmo engraçado ver, porque muitas das vezes lá está, é isso. Ou seja, eu sinto que as pessoas também não trabalham a sua individualidade e lá está as crenças, dores, etc. E depois, por isso é que muitas das vezes existem grandes problemas entre os casais. Não é? Nós, por exemplo, fazemos terapia, ambos. E acho que isso tem trazido coisas muito boas para a nossa relação. Porque vamos trabalhando Mas fazem coisas... individualmente ou em conjunto? Fazemos individualmente. Ok. Fazemos individualmente, sim. Mas também já pensámos fazer em conjunto. Sim. Embora
pronto, Não, já nos tenham dito que não existe essa proporcionou. necessidade. Sim, também já nos tenham dito que não consideram que existe essa necessidade, mas eu acho que é sempre importante porque temos sempre É coisas isso. a trabalhar. Sim, Mas é muito giro porque nós também muitas das vezes mudamos a nossa comunicação quando ficamos mais conscientes das coisas, não é? Muitas das vezes tentamos, ou quando começa a surgir uma discussão, mudamos o chip. Eu sinto-me como é que é, desorganizada quando tu fazes isto. Eu sinto-me, em vez de dizer, tu deixas isto tudo fora do sítio. Eu Ok, sinto-me ok. desorganizada É verdade. quando tu deixas as coisas, esta casca de banana em cima da bancada. E aí é sobre aquilo que tu sentes e não estás a Exatamente. mentir, não estás a Exatamente, apontar, estás só a expressar e aí Exato. gera-se essa empatia. Essa que é dizer, empatia, ok, sem dúvida. está bem, eu percebo-te, ok, eu vou prometer que faço melhor, não quer dizer que faça 100% melhor, Claro. mas vou-me esforçar para ser melhor. E aí está tudo certo, porque a discussão deixa de ser sobre a casca de banana e passa a ser sobre pessoas. E sobre Exatamente. pessoas na sua individualidade e na conjugação daquilo que é a verdade individual e não sobre aquilo que eu vejo sobre o outro. Que é, tu és gastador, Exato. tu estás a replicar os comportamentos do teu pai, não sei o quê. Epá, e começa-se nessa discussão e pá, é tu. Pá, caramba, tipo, ninguém gosta de ser atacado. Claro. Então quando eu estou a ser atacado, instintivamente eu também vou atacar. Agora, quando eu falo sobre mim, não há razões de ataque dentro do relacionamento. E é isso Sim, que nós sim. procuramos Eu acho que também, quando né? ou seja, quando nós nos expomos, não é? E quando mostramos a nossa vulnerabilidade, pá, não, quer dizer, é preciso a outra pessoa já está muito contra nós para nos vir atacar e ainda vir a remexer mais na ferida, não é? Eu acho que as pessoas acabam por nos compreender muito melhor, não é? E por de facto tentar trabalhar connosco em arranjar uma solução. Eu acho que às vezes o que acontece muitas vezes nos casais é que acaba por estar a arrumar cada um para o seu lado e é tipo, não saem dali, não é? Exato. Andam às voltas no mesmo Andam às sítio. voltas no mesmo sítio. Lá está, porque não tentam encontrar este ponto em comum para remarem os dois para o mesmo sítio. Olha, obrigada. Eu acho que nós ficávamos aqui a tarde toda. Sim, exato. Obrigada por este bocadinho. Nada. Foi nada. muito interessante perceber como é que pessoas que sabem um bocadinho mais que nós pensam, fizeram e construíram. Acho que é importante. Obrigado. Obrigada a nós. Obrigado. Obrigada. Foi Obrigada. uma conversa muito fixe. E obrigado pelo convite também. Ora, é essa. Ok. Deixar-vos também o convite para, se quiserem comprar depois o nosso livro, que vai ajudar Temos também. todo o gosto. Porque nós procuramos escrevê-lo de uma forma também conjunta, em casal, e tem lá a perspectiva da Catarina, a perspectiva do Rafik, e acho que vai ser interessante, mesmo que seja só uma das partes a comprar, vai ter ali uma razão para mostrar ao companheiro e dizer, olha, o Rafik pensa assim, a Catarina pensa assim. E eu acho que vai ser um jogo engraçado, porque é um livro sobre finanças, mas é um livro que nós podemos chamar quase uma aventura financeira. E é uma partilha muito genuína daquilo que se passou connosco. Todas essas histórias que nós partilhamos aqui também estão no livro e tem muitas ferramentas e, portanto, fica o convite para comprarem. Chama-se Rumo à Liberdade Financeira e acho que vão gostar. Combinado. Obrigada. Obrigado por estares desse lado. Se gostaste, subscreve e partilha. Encontramos-nos no próximo episódio. Lembra-te, na vida, tal como numa maratona, Cada passo importa. e juntos chegamos mais longe. Até já!